Quantas mulheres que têm essa mesma vivência e que não assumem esse lugar por medo de perderem seus empregos? Porque isso realmente pode ser um resultado caso essa informação se torne pública, né? Então, mesmo quando a gente fala de um mesmo segmento, estamos falando mulheres lésbicas, a gente ainda tem uma amplitude, uma N possibilidades de como se vivenciar esse lugar de mulher lésbica, né? E a minha vivência, tem sido bastante privilegiada nesse aspecto. Acho que as datas, elas simbolizam um reconhecimento político dessas sujeitas, né? De nós, mulheres lésbicas, tendo um reconhecimento enquanto sujeitas políticas, porque a gente não está falando, quando a gente fala de visibilidade lésbica, da defesa de práticas sociais, de práticas sexuais. A gente está falando de sujeitos sociais que têm seus direitos violados cotidianamente pela forma como se relacionam, com quem se relacionam, né? Pela forma que performam, pela maneira como performam o gênero de uma maneira incompatível com aquela que é idealizada socialmente. Então, marcar essa data é você reforçar essa existência, é tirar de um lugar de silenciamento, de apagamentos sistemáticos e reconhecer o lugar político dessas sujeitas, né? Reconhecer que essa disputa não visa tirar direitos de ninguém, né? Mas reconhecer que dentro de uma sociedade cis heteronormativa, masculina, branca e cristã, as mulheres lésbicas, elas sofrem inúmeras violações, inúmeros atravessamentos e inúmeros processos de exclusão, desde que elas se assumem até o exercício cotidiano da sua cidadania, né? Então, é no momento em que você vai realizar um registro civil de um filho, no momento em que você decide casar com a sua companheira, no momento em que você vai pleitear questões muito básicas, que você está, por exemplo, no mercado e tem uma aparência X e isso supostamente autoriza a pessoa a se referir a você como ela bem entender. Meu nome é Jéssica Mendes, eu sou psicóloga da Defensoria, assumi o concurso em 2015, sou natural de Umuarama, então foi o local onde eu assumi inicialmente o concurso. Fiquei naquela comarca mais ou menos 1 ano e meio e me removi para Curitiba, já naquela época, para a Casa da Mulher Brasileira, em junho de 2016. Então, de lá para cá, tenho atuado na capital, especialmente com as demandas relativas a direitos das mulheres. Boa parte da minha vida eu morei numa cidade um pouquinho menor ainda do que Umuarama, que é Pérola. Passei boa parte da minha infância naquele local. Tinha uma vida bem de interior, então aquela coisa de brincar na rua, de ter muitos amigos ali na vizinhança. Então eu fui fazer o ensino médio em Umuarama e lá permaneci, fiz a minha faculdade, depois saí para fazer mestrado e posteriormente só me mudei quando eu vim para Curitiba. Faz muito sentido para mim pensar em como eu signifiquei a psicologia enquanto instrumento de justiça social. E no quanto eu vi nessa profissão a possibilidade de realmente ser uma agente transformadora de realidades, né? Realidades que sempre me incomodaram, realidades que sempre fizeram parte ali do meu cotidiano de uma maneira muito mais vivencial, obviamente, mas que sempre me convocaram a pensar sobre, a refletir sobre essas questões. Então, a Defensoria ela surge da minha curiosidade nessa decisão, né? Uma vez tomada a decisão de que quero prestar concurso, quero ser servidora pública porque isso faz sentido para mim, qual é o concurso que realmente vai me permitir fazer dessa psicologia instrumento de justiça social? E foi aí que eu descobri a Defensoria Pública. E eu diria que parte do meu trabalho hoje, diante dessas mulheres, é conseguir construir esperança de alguma forma. Conseguir nesse cenário, muitas vezes caótico, estarrecedor e fatalista até, né? De você pensar, poxa, mas quando a gente olha para os índices de violência e a gente pensa que 1/3 das mulheres já sofreu violência, a gente está falando
de um problema endêmico, né? A gente está falando de uma questão absolutamente complexa e que a gente não vai superar de hoje para amanhã. Eu costumo dizer que eu sinto muito todas as dores com as quais eu tomo contato diariamente. E acho que isso faz parte do trabalho, porque o dia que eu estiver imune a elas, o dia que isso não me incomodar mais, não me tocar mais, eu preciso fazer outra coisa, né? Mas eu me lembro de um relato em específico, que foi de uma mulher que a gente acompanhou por um longo período. Eu acompanhei por um longo período, porque era uma situação bastante complexa. E eu me lembro de um dos atendimentos que eu fiz a ela dizer, ao final do atendimento, que você nomeou dores de uma vida inteira que eu nem sabia que estavam aqui. Então, quando ela me diz isso tem um lugar e uma representação bastante significativa, né? Cada mulher sofre, inclusive, os impactos de uma sociedade patriarcal de forma mais ou menos intensa, a depender de outros marcadores, né? A depender do quanto a sua performance se aproxima ou se distancia desses marcadores que são socialmente valorizados ou não. E aí, se você fala de uma mulher lésbica, por exemplo, você está falando de mulheres que nem sempre performam ideais do que é ser mulher, o que é uma afronta, né, a uma sociedade que se baseia numa lógica binária e hierárquica de gêneros, né? Então você está falando de uma sobreposição de processos de exclusão e de possibilidades de violências se você é uma mulher lésbica numa sociedade machista. Se você é uma mulher lésbica com deficiência, você tem outros atravessamentos. Se você é uma mulher lésbica preta, você tem outros atravessamentos, né? Acho que a principal mensagem que fica para mim quando eu penso em visibilidade lésbica, quando eu penso em população LGBTQIA+, de forma geral, em garantia de direitos, em cidadania plena, eu penso em relações, no poder das relações, no poder dessas aproximações de pessoas, de ideias, de debates, que vão fortalecendo mutuamente, né, quem está ali envolvido e, de alguma forma, criando condições para que essas pessoas encontrem ali suas próprias pontes, suas próprias janelas, suas próprias portas e adentrem nesses espaços, né, de uma forma mais segura, justamente por não se sentirem tão sozinhas. A minha trajetória também me colocou diante de desafios que eu só superei porque eu tive afeto, porque eu tive companhia, porque eu tive suporte, porque eu tive a quem recorrer naquele momento. E mesmo quando eu pensei, nossa, não vou conseguir, tinha alguém ali para dizer, não, vamos, e vamos juntos, né? Vamos juntas. Então, acredito muito nesse poder das relações, nesse poder do afeto e nesse poder do que se faz junto de alguém e não mais sozinho.